Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Lucas, eu vou ser o professor de Biologia de vocês do segundo ano do ensino médio, da Escola Estadual de Ensino Médio aqui do bairro Santa Cruz. Eu peguei aí a turma 202 e a gente vai trabalhar esse ano aí por meio dessas videoaulas que eu vou gravar aqui para vocês. E eu vou estar disponível também no Google Meet, no horário das aulas. Minha aula vai ser quarta-feira, no terceiro horário, na parte da tarde. E na sexta-feira, na parte da manhã, tem uma aula nossa. E sexta-feira, na parte da tarde, no último horário, tem uma aula nossa também. Então, seguindo aqui o PET, o Plano de Estudos Tutorados, essa semana, a primeira semana e segunda semana, ele fala a respeito da citologia. Então, preparei aqui uma videoaula a respeito desse conteúdo, que aborda aqui as organelas celulares. A primeira estrutura que a gente vai mostrar na célula é a membrana plasmática, também conhecida como plasma-lema. E a membrana plasmática, como a gente pode ver aí na figura da direita, ela é uma estrutura que estabelece o limite, divide ali o meio intracelular do meio extracelular. Ela é formada por uma bicamada lipoproteica, então é uma dupla camada, como a gente pode ver aí na figura da direita, de lipídios e proteínas. Então a gente pode ver de amarelo as camadas de lipídio, são duas camadas. A gente tem ali as bolinhas e os tracinhos, que são os lipídios, essa camada oleosa aí de lipídio. E também essa membrana plasmática ela apresenta proteínas aderidas nela. Então a gente está vendo aí de roxo e de verde essas proteínas. Além disso, tem uma outra estrutura que a gente pode ver ali, que a gente vai falar mais para frente, chamada de glicocálix, que ela é formada também de lipídios em associação ali com proteínas e carboidratos. Então a camada de lipídios, que é essa de amarelo, ela é fluida e oleosa, afinal de contas são lipídios. Tem a função ali de manter a estrutura da membrana, esses lipídios, e as proteínas elas mudam de posição continuamente, como peças de um mosaico. Daí é muito comum a gente encontrar em livros didáticos falando que a membrana plasmática ela tem um modelo do mosaico fluido, porque essas proteínas ali continuamente elas estão mudando de posição. Bom, a respeito dessas proteínas que estão aderidas na membrana plasmática, vamos falar aqui de algumas funções dessas proteínas. Então existem proteínas, como a gente pode ver nessa figura A, que estão inseridas na membrana plasmática e tem a função de ser proteínas de adesão, ou seja, elas servem para ligar uma célula na outra. Aí a gente está vendo duas células, e essas proteínas são responsáveis por ligar uma célula na outra. Na figura B, a gente tem proteínas que facilitam o transporte entre células. Então a gente pode ver que as proteínas aí na figura B, elas servem também quando as duas células já estão unidas ali, elas formam um canal. E esse canal permite a passagem ali de solutos, de algumas substâncias de uma célula para outra. As proteínas, existem proteínas também de reconhecimento, que é o caso dessa figura C. Então a gente vê duas células e uma proteína está reconhecendo a proteína de outra célula. E é por meio justamente do glicocálix, que as proteínas conseguem identificar outras células. Então aí eu já estou adiantando aí a função daquele glicocálix que a gente viu nas figuras anteriores, que ele facilita o reconhecimento de uma célula com a outra. Existem proteínas também, como a gente pode ver na figura D, que são receptoras de membranas, ou seja, elas recebem sinais através de substâncias que passam por elas e que vão levar alguma mensagem para determinada célula. Existem proteínas também de transporte, então elas atuam ali na difusão facilitada, na passagem de solutos entre as células, como a gente pode ver na figura E.
e também no transporte ativo, né, que é um transporte que exige gasto de energia ali pela célula, que também é um transporte de solutos, né, de substâncias de uma célula para outra. Está representado aí nessa figura E. Bom, na figura G, a gente pode ver que existem proteínas com função também de ancoragem para o citoesqueleto. A gente vai falar do citoesqueleto mais para frente, que ele é uma estrutura de microtúbulos responsável por sustentar a célula, né? É uma armadura que a célula possui ali, uma rede de microtúbulos que vão sustentar essa célula. Porque quando a gente olha o citoplasma de uma célula, tem um meio líquido e as organelas estão inseridas ali nesse meio líquido. Só que o que sustenta essa célula? É essa rede de microtúbulos chamada citoesqueleto. Então, algumas proteínas da membrana plasmática vão ser responsáveis por ter essa função de ancoragem para o citoesqueleto, né? Sustentar aí esse citoesqueleto. Bom, a respeito do glicocálix, que a gente pode ver ele aí representado de azul na figura da direita, ele é uma estrutura externa à membrana plasmática e ele é constituído por carboidratos em associação com lipídios e até mesmo em associação com proteínas. E essa camada de glicocálix, como eu falei nos slides anteriores, ela facilita o reconhecimento entre as células, né? As proteínas conseguem reconhecer ali pelo glicocálix células diferentes. E essa camada de glicocálix ela é tão importante que ela é continuamente renovada. O glicocálix, então, tem algumas funções, né? A gente pode ver aí na figura da direita uma cadeia glicídica de glicoproteína, então você tem carboidrato associado com proteína, formando esse glicocálix. E isso de azul ali, né? E ali na esquerda, a gente tem uma cadeia glicídica de glicolipídio, ou seja, esse glicocálix ele tem carboidratos associados diretamente com os lipídios ali de amarelo da membrana plasmática. O de azul tá ligando, é um glicocálix que liga diretamente a uma proteína que faz parte da membrana plasmática, e ali mais nessa cor, tonalidade mais rosa, né, a gente tem um glicídio, um glicocálix que faz associação direta com lipídios da membrana plasmática. Como função aí desse glicocálix, ele facilita então o reconhecimento entre células, facilita a união de uma célula com a outra e também facilita a união com moléculas extracelulares, né? Moléculas que estão localizadas fora da célula. Ele facilita essa adesão, né, da célula com moléculas que estão fora da célula. Uma outra organela que a gente tem aí é a membrana celulósica, né, também conhecida como parede celular, encontrada aí nos vegetais. Então, nas células vegetais, além da membrana plasmática, tem um outro revestimento externo chamado parede celular, e ela é composta por várias camadas de célula. Aí na figura da direita, a gente pode ver aí essa parede celular, né, representada o meio dela ali de amarelo. E as células vegetais elas são separadas umas das outras por uma camada de células conhecidas como lamela média. E essa aqui na figura da direita, essa lamela média faz parte da parede celular. Então são algumas camadas que existem na parede celular. Ó. A gente tem de preto ali essa lamela média, tem uma parede primária mais representada de marrom, né, e laranja, e de amarelo uma parede secundária, que a gente está vendo aqui na figura da direita. E aí na célula vegetal, quando ela está jovem, ocorre uma deposição de uma parede celulósica primária distensível. Então nesse primeiro momento aí, quando a célula vegetal está jovem, que começa a ser depositada essa parede primária que a gente está vendo aí na figura da direita de marrom, ela permite a ocorrência de crescimento celular. Então essa célula vegetal consegue crescer, porque ela só tem essa parede primária que ela é distensível. A partir do momento que ocorre a deposição
né, já na fase mais adulta ali da célula vegetal, ocorre a deposição dessa parede secundária, que é o que está representado ali de amarelo, a célula vegetal ela vai se tornar rígida, porque ocorre deposição de algumas substâncias, como por exemplo lignina, que vai conferir rigidez para essa célula. Bom, essa membrana celulósica ou parede celular, ela tem também canais por onde as células, a água e solutos, né, vão entrar ou sair das células vegetais. E aí no círculo, aí na figura da direita, a gente está vendo um círculo que tem essa fenda, né? Esses canais são chamados de plasmodesmos. Então são aberturas que vão permitir a passagem de substâncias nessas células vegetais, né? De uma célula para outra, ou até mesmo da célula para o meio extracelular. Bom, algumas características aqui dessa parede, né, vegetal, dessa parede celular. Então, geralmente, quando você tem aí, olha aí na figura A, uma célula vegetal flácida, ou seja, uma situação em que a célula vegetal ela encontra-se normalmente com a parede celular pouco distendida. Então, a parede está frouxa. A gente pode ver que essa célula vegetal ela tem ali um núcleo, tem um vacúolo para acumular água, e a parede celular ali sustenta, né, esse citoplasma dessa célula. Então, numa situação normal, numa condição normal que a planta está recebendo água, a parede celular ali está com essa célula vegetal flácida, que é o que a gente está vendo na figura A. Na figura B, a gente já tem uma situação de célula vegetal túrgida, ou seja, é uma situação em que a célula vegetal absorveu bastante água e encontra-se no seu enchimento máximo. Então imagina que na sua casa aí você tem uma planta e essa planta está toda murcha. Você esqueceu de botar água nela, né? Quando você joga água nela, depois de aí 1 hora, 2 horas, você jogar bastante água nela, porque ela estava murcha, vai acontecer da célula vegetal ficar túrgida, ou seja, lotada de água. Se você olhar na figura da direita, aí o vacúolo está com nível máximo de água e está até mesmo ocupando grande parte do citoplasma, espremendo o restante das organelas. Então o citoplasma fica todo espremido ali perto da parede celular dessa célula. E ela só não estoura por causa da parede celular que consegue segurar esse volume de água ali que inchou a célula. Então geralmente em plantas aí de pequeno porte, vamos pegar um musgo aí, por exemplo, ou uma outra planta herbácea de pequeno porte, né? Uma planta herbácea já é de pequeno porte. Quando você joga água nela, essa célula vegetal túrgida acaba sustentando a planta. Então quando ela está lá com todas as folhas murchas, né? Você joga água, a gente já vê que ela já começa a levantar depois de 1 hora, 2 horas. É justamente essa célula vegetal túrgida que segurou, né, como está com o nível de água no enchimento máximo, que a gente está vendo aí nessa figura da direita, acaba sustentando, acaba servindo para sustentar esse vegetal. Então tem essa função interessante aí. Existe uma situação que pode ocorrer nas células vegetais também de célula vegetal plasmolizada, ou seja, é uma situação que a célula perdeu muita água. Imagina que você pegou aí uma planta e por algum motivo caiu num ambiente que tem muito sal, digamos assim. Vai acontecer dela ficar plasmolizada, ou seja, o vacúolo vai se retrair muito, perdeu muita água, então ele vai se retrair muito, junto com a membrana plasmática. E aí acaba que essa membrana plasmática se descola da parede celular. Então a gente pode ver que a parede celular ficou ali na posição normal dela e todo o citoplasma e a membrana plasmática se descolou dessa parede celular, deixando a célula plasmolizada. Imagina que você pega aí pimentão e bota no sal. Ele vai ficar todo murcho. Essa situação que ele está todo murcho, porque ele perdeu a água dele, é a situação de célula vegetal plasmolizada.
Bom, vamos falar aqui então, já falamos de membrana plasmática, que tem nas células animais e nas células vegetais também, e falamos da parede celular, que é exclusivo das células vegetais, e existem ali uma parede celular de um outro tipo de composição com outras substâncias que são diferentes da célula vegetal, que tem em algumas bactérias. Vamos falar agora do citoplasma. Então, o citoplasma de uma célula, que a gente pode ver aí na figura da direita, ele é constituído por dois componentes. Então, tem o hialoplasma, também conhecido como citosol, que nada mais é que aquele material líquido, translúcido, transparente, que existe ali nas células, e ele é formado por água e substâncias dissolvidas nessa água. E existe também nesse citoplasma os organoides, as organelas citoplasmáticas. Então são organelas que colocam a célula toda em funcionamento. Na figura da direita ali a gente pode ver os peroxissomos, depois os centríolos, as mitocôndrias, os lisossomos, complexo de Golgi, o próprio retículo endoplasmático rugoso contendo os ribossomos. São todas organelas que, quando elas param de funcionar, elas prejudicam aí a célula. Então elas têm que estar em funcionamento para garantir que essa célula permaneça aí viva. Bom, a célula vegetal também apresenta esse citoplasma com essas organelas e tem um acréscimo aí dessa parede celular. E uma organela que não está presente na célula animal, mas está presente na célula vegetal, que a gente vai falar dele também, é o cloroplasto. Bom, a respeito dos modelos celulares, existe a célula procariótica e a célula eucariótica. Então, na figura da direita, a gente está vendo uma representação de uma bactéria, que é a célula procariótica, e ela não apresenta o núcleo organizado. O material genético está todo disperso ali nesse citoplasma. O material genético está representado ali de azul, é aquela cromatina. As únicas organelas imersas no hialoplasma são os ribossomos. Então, nas bactérias, por exemplo, elas têm somente o ribossomo ali, que está imerso nesse hialoplasma. E esses ribossomos são estruturas desprovidas de envoltório membranoso. Sabe aquela bicamada lipoproteica que a gente falou lá na membrana plasmática? Algumas organelas possuem essa mesma constituição de membrana. Só que no caso dos ribossomos, ele não é uma organela membranosa, ele não tem esse tipo de membrana. Então, do grego aí, pro significa antes e carion, núcleo. Então, procariótica é uma célula que não contém o material genético, delimitado ali por uma membrana. Então, não tem um núcleo organizado. Já a célula eucariótica, a célula eucariótica animal e vegetal, ela vai apresentar esse núcleo organizado, como a gente está vendo aí na figura da direita, de rosa. Aí você tem um núcleo organizado e delimitado por uma membrana, de constituição semelhante à membrana plasmática, aquela bicamada lipoproteica. Bom, o material genético nessa célula eucariótica ele está envolto por uma membrana nuclear chamada de carioteca, e ele possui ali no hialoplasma, que é aquela parte líquida do citoplasma, organelas envolvidas por membranas, como por exemplo retículo endoplasmático rugoso, complexo de Golgi, mitocôndria. Do grego, eu significa propriamente dito e carion significa núcleo. Então, as células eucarióticas, tanto animal como vegetal, têm um material genético organizado ali dentro do núcleo. Bom, no hialoplasma ocorre uma abundância de água, e essa abundância de água existente favorece justamente o espalhamento das substâncias que estão dissolvidas nessa água e a realização de reações químicas ali nesse citoplasma. O hialoplasma, nele ocorre também deslocamentos constantes de organelas, tem um fluxo ordenado ali de organelas nesse meio líquido, elas não se encontram estagnadas, paradas nesse meio líquido,
elas estão em constante movimento dentro da célula, e o deslocamento até mesmo do reino protista, né, como amebas, ou até mesmo de glóbulos brancos, que são aquelas células de defesa que a gente tem no sangue, eles ocorrem devido a essas correntes citoplasmáticas que existem. Então essa água e essas organelas ficam em movimento ali e permitem um deslocamento dessas células, como amebas e glóbulos brancos. No caso a gente está vendo aqui um glóbulo branco, título de curiosidade, aí, englobando uma bactéria. Então ele emite, né, esse citoplasma acaba se deformando, ele emite uns pseudópodes, que são falsos pés, né, emite esses falsos pés ali, que são expansões da membrana plasmática, e englobam então uma bactéria. E aí depois vai fazer a digestão dessa bactéria. Então o hialoplasma tem essa função aí de garantir o deslocamento, né, dessas células, como por exemplo os glóbulos brancos. Nessa figura aqui da direita, a gente está vendo uma foto de microscopia eletrônica. Então aí na figura da esquerda o microscópio eletrônico, ele é um microscópio que aumenta bastante a imagem, né, que está na lâmina, e ele emite um feixe de elétrons que atravessa o tecido e consegue formar essa imagem aí. Então a gente pode ver na figura da direita essa imagem de microscopia eletrônica de um glóbulo branco aí que está emitindo, né, os pseudópodes, né, esses falsos pés, para englobar um fungo, né, unicelular, que é um fungo ali que está representado colorido ali de amarelo, está com coloração de amarelo. Bom, outra organela existente na célula são os ribossomos. A gente está vendo aí na figura da direita de cima esse ribossomo. Ele é composto de duas subunidades, uma subunidade maior e uma menor. E os ribossomos são organelas que não possuem membrana. Ele é formado por uma molécula de RNA ribossômico e diferentes moléculas ali de proteína constituem esse ribossomo também. Aqui olhando no microscópio óptico, né, esse microscópio da esquerda, a gente pode ver como que é a representação de um ribossomo na microscopia óptica. Ela é uma microscopia que não consegue um poder de ampliação igual ao microscópio eletrônico, mas numa lâmina aí a gente tem, por exemplo, aí um neurônio. A gente pode ver redondo aí o núcleo, lá dentro do núcleo você tem um pontinho mais escuro ali de roxo, né? Tonalidade roxa, que é o nucleolo, a gente vai falar dele mais para frente também. E onde está escrito aí essas setas, nessas linhas estão apontando essa mancha mais roxa, escura, escrita ergastoplasma, é onde tem aí a concentração maior de ribossomos, né? No caso, esse ergastoplasma são ribossomos que estão aderidos ali, a gente vai ver mais para frente, ao retículo endoplasmático granuloso, né, o rugoso, nas paredes ali desse retículo. E aí forma essa mancha mais roxa ali, que as linhas estão apontando, chamadas de ergastoplasma, é onde está os ribossomos nessa célula aí, nesse neurônio. Bom, já na microscopia eletrônica a gente vê o poder de ampliação que a microscopia eletrônica tem. A gente já pode ver uma célula aí, tem um núcleo, tá bem grande esse núcleo, tem algumas mitocôndrias que a gente vai falar dela mais para frente também. E aí onde a gente está vendo esse retículo endoplasmático granuloso ali, ele é cheio de pontinhos mais escuros, pontos pretos, que são os ribossomos, né? Os ribossomos são organelas pequenas, então mesmo na microscopia eletrônica é complicado de ver elas, é mais fácil de ver elas associadas ali, esses ribossomos, ao retículo endoplasmático rugoso, como a gente pode ver aí na figura da direita. Então tem o retículo, ele é formado, são sacos, né, achatados, e tem uns pontinhos mais escuros que correspondem aí aos ribossomos, no caso do retículo endoplasmático rugoso.